O STJ decidiu no tema 1090 sobre a possibilidade de se impugnar uma informação constante de um perfil profissiográfico previdenciário, chamado PPP, que diz que o segurado utiliza um EPI que é eficaz. Então, vamos voltar aqui mais um pouco, né? A gente sabe que há um benefício previdenciário, que é a aposentadoria especial, e que para haver a possibilidade de concessão desse tipo de aposentadoria, é preciso a comprovação da submissão a agentes nocivos, né? E a via formal de se comprovar isso, atualmente, é a apresentação de um PPP. E o PPP é um documento no qual haverá a indicação daqueles agentes nocivos que o segurado se submeteu e também diz qual é o nível dessa intensidade, dessa exposição, se for o caso, e também diz se houve ou não utilização de equipamento de proteção individual, o EPI, que eventualmente seria capaz de neutralizar esse agente nocivo, ou seja, seria um EPI eficaz para afastar a nocividade daquele agente nocivo. Então a discussão era de se é possível que o segurado apresente alguma prova contrária a essa eficácia do EPI declarada no PPP. E o STJ disse que sim, mas antes de eu adentrar aqui no que foi decidido pelo STJ, vou fazer aqui um breve apanhado do que a gente já tinha na jurisprudência, certo? A gente tinha aqui o principal precedente sobre o assunto, que é o tema 555 do STF, no qual a Suprema Corte disse que, via de regra, um EPI eficaz, ele afasta o enquadramento daquele período de contribuição como um período especial. Como exceção, o STF disse que há o caso do ruído. Então, no caso da submissão a ruído, mesmo que o PPP diga que o EPI, por exemplo, aqueles abafadores utilizados por operários, né, pessoal que trabalha com muito ruído, mesmo que ele utilize esse equipamento e conste no PPP que é eficaz, isso não vai afastar o enquadramento da atividade como especial, tá certo? E temos também o tema 213 da TNU, que analisou a situação da impugnação ao PPP e disse que cabe a impugnação específica, ou seja, ela não pode ser feita genericamente, e a TNU apresentou aqui uma lista exemplificativa de possíveis alegações do segurado que, em tese, podem afastar a eficácia do EPI, como, por exemplo, que o EPI é inadequado ao risco da atividade, também pode alegar uma irregularidade do certificado de conformidade do EPI, ou que o empregador não fez a manutenção, substituição ou higienização adequada, ou que também não fez uma orientação e treinamento adequados para a guarda, conservação ou uso do EPI, ou ainda colocou aqui esse último item que deixa aberto, né? Deixando claro que pode ser apresentado qualquer outro motivo capaz de levar à conclusão de que o EPI é ineficaz. E a TNU já tinha apontado que, na dúvida sobre a eficácia ou não do EPI, deve-se concluir favoravelmente ao autor. Então, na dúvida, em favor do segurado, tá certo? Então, aqui já tinha uma forma, uma indicação de como se deve valorar a prova, né? E aí a TNU ainda tinha alguns outros temas, como o tema 170, que fala sobre a sílica, porque a sílica, apenas a partir do decreto 8.123 de 2013, passou a ser prevista como um agente cancerígeno na lista da LINAC, e ficou a discussão se o período anterior à inclusão nessa lista também geraria enquadramento pela exposição à sílica, e no caso a TNU, disse que sim, e que também é dispensada uma avaliação quantitativa da exposição e que o uso do EPI, no caso da sílica, não afasta o enquadramento. Outro tema importante, e inclusive muito aplicado nas demandas sobre aposentadoria especial, é sobre o uso de EPI por contribuinte individual, porque havia uma discussão se o contribuinte individual ele pode alegar que, por exemplo, eu não fazia uso de EPI, mas quando ele, que por ser contribuinte individual, é autônomo, ele tem a obrigação de ele mesmo adquirir e fazer o uso do EPI. Então, ele não poderia declarar
a ausência de EPI se ele tinha a obrigação de utilizar pelas normas de segurança do trabalho. Então, é diferente a análise em relação ao contribuinte individual, porque ele, ao mesmo tempo, tem a obrigação de gerir o seu próprio EPI. Então, a TNU concluiu que o contribuinte individual ele não basta dizer que falta um EPI eficaz, mas há algumas hipóteses em que a declaração dele de que não tem um EPI eficaz se presume, né, porque temos o caso do ruído, que eu já mencionei no tema 555 do STF, também os casos de agentes cancerígenos, que são listados no grupo 1 da LINAC, entre eles a sílica, que eu já mencionei, e também as hipóteses em que não existe EPI apto à neutralização daquele agente nocivo, e aí ele vai ter que demonstrar em cada caso concreto que, em tese, não existiria nenhum EPI que fosse capaz de neutralizar aquele risco. Então, ou seja, o contribuinte individual ele tem que, na verdade, comprovar que ele lançou meio do uso dos EPIs que estavam à disposição dele. Por outro lado, há hipóteses em que, naturalmente, é impossível, né? Não há EPI que seja capaz de neutralizar, e aí, nesses casos, ele não vai ter a obrigação de comprovar que fez uso do EPI, como qualquer outro segurado, né? Então, vamos passar aqui para o tema 1090 do STJ, que foi, na verdade, numa linha bem semelhante ao tema 213 da TNU, porque o STJ disse que o EPI eficaz, de fato, afasta o caráter especial, disse que é ônus da parte autora comprovar a ineficácia do EPI utilizado, né? E aí ele foi numa linha bem semelhante ao tema 213 da TNU, porque ele diz que tem que haver uma impugnação pela parte autora, ou seja, pelo segurado, ele tem que impugnar a informação que consta do PPP, essa impugnação deve ser específica, e ele apresenta ao STJ exatamente essa mesma lista aqui, que já constava no julgado da TNU. Então, as mesmas hipóteses já aventadas pela TNU também estão no tema 1090 do STJ. E o STJ também confirmou o entendimento da TNU no sentido de que, na dúvida, deve-se concluir favoravelmente à parte autora, certo? De outra mão, o relator do julgado ele deixou claro que isso aqui não se aplica aos casos em que o EPI eficaz nunca afasta. Então, por exemplo, ele falou dos casos de categoria profissional, que a gente tinha até 95 a possibilidade de enquadramento por categoria profissional, ou seja, havia listas de categorias que a legislação presumia a exposição a agentes nocivos, então não havia necessidade de comprovar que aqueles profissionais daquelas categorias, como por exemplo motoristas de caminhão, de ônibus, né, que eles não precisavam comprovar que estavam expostos a ruído acima dos limites de tolerância, por exemplo. Então, para quem está nessa situação aqui da categoria profissional enquadrada naquele período em que havia esses enquadramentos, não precisa fazer prova de que não usava EPI eficaz. Da mesma forma, o ruído, como eu já mencionei, né, o STF já apontou que em nenhuma hipótese o EPI eficaz, a declaração da eficácia do EPI, melhor dizendo, vai afastar o enquadramento, e não foi mencionado pelo relator essa última hipótese, mas eu estou relembrando que a TNU já apontou que agentes cancerígenos também não têm afastado o enquadramento pelo uso de EPI eficaz. Então, passando aqui a análise das razões apresentadas pelo STJ, foi declarado que o enquadramento de períodos de contribuição como especiais tem como principal finalidade a proteção da saúde do segurado, né? E até foi lembrado também que nos casos em que os segurados eles se sujeitam a um risco maior de exposição a agentes nocivos, há uma contribuição adicional, porque na medida em que o tempo de contribuição para a aposentadoria ela reduz, é natural que isso gere um custo maior para o sistema, né, para o regime geral de previdência. E é por isso que, no caso do segurado empregado, há a cobrança de uma contribuição adicional do empregador. E essa contribuição vai ser de 1% para empresas com risco leve
ou seja, o risco preponderante das atividades desempenhadas pela empresa é leve, de 2% quando o risco preponderante é médio e de 3% quando é considerado grave o risco médio dessa empresa. E o STJ disse então que o PPP ele tem valor jurídico, aquilo que está ali constante nele, e, portanto, para afastar isso é preciso que haja uma impugnação específica, como eu já mencionei. O ônus da prova é do segurado, mas aí tem um standard probatório rebaixado, ou seja, na análise da prova que tem que ser produzida pelo segurado, ele tem que trazer a impugnação específica com elementos concretos que ataquem aquela informação de que o EPI é eficaz, mas, como eu já disse, se há uma dúvida, a dúvida fica a favor do segurado, mas para existir essa dúvida é necessário que o segurado produza uma prova baseada em elementos concretos, como eu já mencionei. Então a tese ficou assim redigida pelo STJ. No primeiro item, a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual, EPI, descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. E que hipóteses são essas, né? São aquelas como o ruído, né? Como eu já mencionei, que o STF disse que o uso de EPI não afasta. Também o caso das categorias profissionais, que até abril de 95 permitiam o enquadramento apenas pelo exercício da atividade em determinada categoria profissional, independentemente de prova com laudo técnico das condições ambientais de trabalho, ou PPP. Também o caso da submissão a agentes cancerígenos, como consta no tema 188 da TNU. O segundo item diz que incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar a ausência de adequação ao risco da atividade, a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. Então o STJ reproduziu aqui aquilo que já constava no tema da TNU, como já mencionei. E o último item diz que se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao autor, também mais uma vez na mesma linha do que já decidiu a TNU. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Lembrem-se sempre de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal. Muito importante esse ato de apoio para o canal continuar crescendo. Eu saber também que estou indo aqui no caminho certo para ajudar na melhor aplicação do direito pelos estudantes e profissionais. Muito obrigado e até a próxima.